Uma das músicas mais famosas da banda Talking Heads é Psycho Killer. É impossível quando você começa a ouvir essa música que você não seja remetido, você não comece a fazer pelo menos o fa, né, cara? Essa música foi lançada em 1977 e até hoje é considerado o maior sucesso da banda Talking Heads. E é sobre ela que a gente vai falar hoje aqui no Minha Vida em Vinil. Então, se eu fosse você, eu não perderia esse vídeo por nada. Vem comigo conferir. Fala pessoal, aqui é o Brody, essa é a Minha Vida em Vinil, tá começando mais um episódio aqui do nosso canal e hoje a gente vai falar sobre Psycho Killer, a música mais famosa, com certeza a música mais famosa do Talking Heads, né, cara? Foi lançada em 77 e essa música nos leva aí para dentro da cabeça de um assassino muito louco, né? Então tudo começa quando o vocalista David Byrne aí decide escrever algo meio na linha do que o Alice Cooper vinha fazendo, né? Era um rock assim, meio rock que estava chocando naquele momento e estava na moda, né? Então o Byrne começou com o primeiro verso meio que estabelecendo uma paranoia meio perigosa, assim, onde ele diz o seguinte: I can see to face up to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep because my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Que traduzindo assim mais ou menos, né, ficaria: não consigo encarar os fatos, estou tenso e nervoso e não consigo relaxar, não consigo dormir porque minha cama está pegando fogo, não me toque, eu sou um fio vivo real. O resto da letra ainda é mais caprichosa, né, e com esse cara admitindo que é um psicopata e nos alertando aí para fuja. Acabou sendo muito mais introspectivo do que a maioria das músicas do Alice Cooper, mas igualmente incrível. Enquanto Cooper é um cara completamente diferente do palco, né? Que ele no palco é o Alice Cooper e fora dele é o Vincent Fournier. David Byrne realmente é um gênio socialmente desajeitado e que ele se retrata na performance, né? Ele nunca matou ninguém, até que a gente saibamos, mas pode habitar na forma do convincente personagem. E essa foi a primeira música escrita pelo Talking Heads, né? Ela ainda foi escrita em 73 na Rhode Island School of Design, onde David Byrne e o baterista Chris Frantz tinham uma banda chamada The Artistics. Quando o Byrne apresentou a música pra galera, né? Ele que explicava que ele queria no refrão ali uma sessão assim, letras que fossem japonesas, né? Com conotações japonesas. Mas quando ele pediu aí a uma garota que falava a língua japonesa para inventar algumas palavras que nos remetessem aí a esse lado meio assassino, né? Então ele ficou meio assim assustado com isso. A namorada de Frantz aí na época, Tina Weymouth, ela falava francês, né? Ainda fala até hoje, lógico. Então eles fizeram com que ela escrevesse uma parte em francês para esse refrão, né? A gente chama ponte que vem antes do refrão, né? Um pré-refrão, vamos dizer assim. Então ela se inspirou no personagem de Norman Bates, né? Naquele filme bem famoso do Alfred Hitchcock, Psicose, de 1960, né? E onde então ela escreve o verso: You start a conversation and you can even finish it. You're talking a lot, but you're not saying anything. When I have nothing to say, my lips are sealed. Say something once, might say it again. Que traduzindo fica mais ou menos: você começa uma conversa que não consegue nem terminar. Você está falando muito, mas não está dizendo absolutamente nada, né? Quando eu tenho nada a dizer, diga algo uma vez, por que dizer isso de novo e tal? Então Byrne incorporou uma linha francesa no refrão que é esquecer, que significa o que é isso, né? E ainda seguiu com a próxima letra, que é algo meio repetitivo, que é o far better. A parte francesa diz mais ou menos o seguinte: o que eu fiz naquela noite, o que ela disse naquela noite, percebendo minhas esperanças, e eu me lanço em direção a um destino glorioso. Isso revela que o assassino psicopata está mirando uma mulher, né? Assim como Norman Bates fez em Psicose. David Byrne e o Chris Frantz tocaram essa música algumas vezes lá em 1974 com a banda deles, o The Artistics, né? Mas mais tarde naquele ano, depois que Frantz e Tina Weymouth se formaram no RISD, né? Que é com diplomas em pintura e tal,
eles se foram morar juntos com o David Byrne em um apartamento muito chulo, assim, cara, lá na cidade de Nova York. Nessa época, a Tina se formou baixista da banda e eles mudaram o nome então de The Artistics para de Talking Heads. A partir de maio de 1975, eles conseguiram então fazer e fechar alguns shows no extinto CBGBs, né? Onde eles abriram para os Ramones, Psycho Killers e também algumas outras músicas compostas nessa época, como Warning Sign, Love Goes to Build and On Fire, estavam no seu setlist aí, que ainda tinham covers como 1916 Tears. E aí eles começaram a chamar a atenção de várias gravadoras e posteriormente acabaram assinando com a Sire Records. E aí nesse momento eles chamam outro guitarrista, o Jerry Harrison, para o grupo, né? E acabam lançando seu álbum de estreia em 1977. Então Psycho Killer foi lançado como single e foi seu primeiro sucesso nas paradas, alcançando a posição de 92 em março de 1978. Ela é acreditada a David Byrne, Chris Frantz e Tina Weymouth, né? Que é a única música do álbum de estreia dos Talking Heads que não está listado como uma composição solo do David Byrne. Os créditos da composição rapidamente se tornaram um ponto de discórdia na banda, pois o David Byrne aí se tornou o cara principal, né? Ele era o cara, a atenção principal da banda, com razão até hoje, é um cara gênio, né? E então a impressão que ele mesmo se deu é que só ele que comporia as músicas, né? Em uma entrevista aí para Mojo, algum tempo atrás, o Frantz afirma que ele escreveu o segundo verso da música de Psycho Killer, mas o Byrne aí deu uma minimizada, dizendo que a contribuição para a música de Chris e Tina me ajudaram com algumas das coisas francesas. A parte que você ouve do Fa 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 lembra a música do Otis Redding, é Fa 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 Sad Song. Otis Redding, né, e outros cantores de soul foram uma grande influência para o grupo Talking Heads. Hein? O Tom Tom Club, que é o grupo liderado pelos 6 integrantes do Talking Heads, né, a Tina Weymouth e o Chris Frantz, eles costumam tocar isso em seus shows aí, e quem costuma cantar a música é a Tina. O primeiro single do Tom Tom Club chama-se Wordy Happy Hood, e também tem algumas letras compostas em francês. Né? A música Psycho Killer foi um ponto de virada aí para o David Byrne, né? Porque fez perceber que havia um público que gostava dessa excentricidade que ele trazia nas suas letras e nas suas canções, né? Então ele considerou Psycho Killer uma música boa na época, mas ele não havia dúvida nenhuma de que ela se conectava com o seu público. A música também prova que Byrne, Frantz e Weymouth podiam sim criar músicas juntos, né? Então depois de escrevê-los, Byrne e Frantz ainda compuseram Warning Sign, que acabou ainda no segundo disco do Talking Heads. Ainda temos um violoncelos aqui nessa música, né? Que faz tudo soar um pouco mais nefasto, assim. Então o grupo gravou uma versão acústica com o Arthur Russell, né? Tocando aquele instrumento, que foi usado aí como outro lado do single e aparece em algumas compilações futuras. E realmente, nessa época de 77, havia um psicopata solto aí nos Estados Unidos, né? Muitos meses antes do lançamento da música. Chamava-se David Berkowitz, ou então o filho de Sam. Ele aterrorizou aí os nova-iorquinos antes de ser pego no dia 10 de agosto, depois de matar 6 pessoas. Muitos aí suspeitaram que a música era sobre ele, mas a música foi escrita muito antes, como eu falei, né? E se você procurar na Netflix aí, cara, tem uma série que é Os Filhos de Sam, que conta sobre esse episódio aí nos Estados Unidos em 77, né? Em 1984, o Talking Heads lança o Stop Making Sense, que foi dirigido aí por Jonathan Demme, e abre com o David Byrne ele entrando no palco com um boombox, né? E em seguida toca Psycho Killer no violão, apenas ele e o violão. É muito legal de ver, cara. Ele chega com o boombox ali com um 3-em-1 compacto, né? Onde ele liga a fita e aí começa a tocar junto essa parte do boombox e ele começa a tocar ele e o violão. E aí o palco começa a ser montado. É uma das versões mais legais que eu já vi de Talking Heads tocando Psycho Killer, é essa. Você pode procurar no YouTube, aí tem. Aí na sequência eles tocam Heaven, onde já é acompanhado pela baixista Tina Weymouth.
Na sequência, o Chris Frantz entra para tocar Thank You for Sending Me an Angel. E por final, Jerry Harrison completa a banda quando fazem a quarta música, Found a Job. E aí o palco está montado e começa um show muito legal. Se você pode ver, você tem CD, tem fita cassete, tem um disco, inclusive, lançado que é ao vivo, né? Esse Stop Making Sense é um disco ao vivo, né? E o Psycho Killer também aparece no álbum ao vivo de 82, chamado The Name of This Band is Talking Heads. Nessa altura toda aí, cara, o produtor chamado Tony Bon Jovi, que não tem nada a ver com o John, tá? Pegou uma faca de cozinha, né? Dessas de chefe de cozinha, assim. E aí ele entra no estúdio e pede a Bernie que segurasse a faca, assim, enquanto ele cantava, para que ele pudesse entrar no clima do personagem. Que doideira, né, cara? E de acordo com o Chris Frantz, então, o Bon Jovi nessa época foi desligado. Bon Jovi que não tem nada a ver com aquele Joe. Na verdade, o Bon Jovi foi... Quem indicou eles foi a gravadora deles, né? Mas ele era um cara tão difícil de trabalhar que a banda fazia sessões noturnas sem ele, usando apenas o engenheiro Ed Stasium para gravar e até para acabar facilitando o processo de composição e tudo mais. Algumas bandas que regravaram Psycho Killer, que incluem aí o Bare Naked Ladies, o Fish, a Brand New, Local Age e até o Velvet Revolver. E em 2017, o hit de Selena Gomez, o Bad Liar, tem aí um sample, vamos dizer assim, do baixo dessa música. David Byrne nunca teve nenhum problema com isso, sabe? Inclusive ele fala que teria um problema se alguém pegasse, digamos, The Must Be The Place, que é uma canção de amor muito pessoal, disse ele em uma entrevista para Rolling Stone. Além disso, sim, reaproveite as coisas. Então ele gosta, ele não tem problema nenhum, claro, dependendo da música. E, cara, o Chris Frantz considera essa música a música definitiva dos Talking Heads aí, porque está tudo muito misturado. É um pouco louco e um pouco funk, é como se o Alice Cooper encontrasse o Sam and Dave, e aí ele consegue atingir seus objetivos. E essa música, cara, é uma das músicas mais legais lançadas nos anos 70, nos faz, se você começa a pesquisar e começa a ouvir ela assim com mais calma, você parece que é teletransportado para aquela época lá do CBGBs, né? Inclusive tem um filme do CBGBs onde aparece Talking Heads, aparece Television, Ramones, Blondie, enfim, um monte de bandas, né, cara? É muito legal. Eu não lembro, né, quem é que tinha, se era onde foi que eu assisti, se foi na TV a cabo ou então se foi na Netflix, enfim. Eu sei que se você procurar por aí, cara, você vai achar. E se você não assistiu ainda, fica a dica para você assistir, cara, porque é um filme muito legal, mas é muito legal mesmo. E hoje a gente não tem mais o CBGBs, né, acabou. E a gente também não tem mais o Talking Heads, né, cara, mas a gente tem o Tom Tom Club e nós temos o David Byrne, que tocou num festival próximo aqui no Lollapalooza, acho que foi alguns anos atrás. Foi um show muito legal, show muito bem teatral, né, cara, cara, impressionante como esse cara ainda é ativo e tem a criatividade a flor da pele, né? E se você também é criativo, cara, você já vai dar seu like aqui, ó, no canal, vai deixar sua inscrição, vai deixar o like, vai deixar seu comentário, o que você achou do vídeo de hoje falando sobre Psycho Killer, que é um dos sucessos máximos aí do Talking Heads, cara. Esse aqui é o novo formato que eu tô testando agora, com a nossa logo saindo aqui o tempo inteiro, ó, Luiz Brode saindo o tempo inteiro aqui, tá ligado? Logo, logo tem mais novidades por aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Talking Heads, cara, pra você ouvir aí no seu final de semana, pra você ouvir durante a semana. Procure ouvir mais, saber mais, cara, sobre Talking Heads, sobre essas bandas todas dos anos 70, que foi o comecinho da New Wave, né, cara? E logo, logo vai ter um outro som que muito legal. E, cara, tem muita coisa pra vir por aqui. Eu espero que você tenha gostado. De coração eu agradeço e a gente vai se encontrar no próximo vídeo. Valeu!